César, posso fazer uma pergunta para o Daniel, englobando o que ele acabou de falar, que eu acho que é importante? Daniel, eu vou pegar assuntos diferentes, mas acho que você vai entender o fio da minha pergunta. Militarização de escolas. Eu publiquei uma reportagem hoje sobre a ligação daquele grupo Nova Resistência, que está dentro do PDT, com os neonazistas que a BIM denunciou ontem, para variar mais uma maçaroca dentro da esquerda. Me E a manda, me escolha. manda, Vou te me mandar manda a agora. reportagem. Eu mandei para as pessoas que você sabe quem é, mas eu vou mandar para você também, que você achei até que você já tinha visto. Não vi, não vi. Mas tem isso acontecendo e também a indicação do Lula de colocar o Zanin no Supremo Tribunal Federal. O nosso governo de esquerda está cooptado de novo pela extrema-direita ou isso é um quadro geral do Brasil mesmo? É um quadro geral do Brasil, na minha opinião. Eu não acho que está cooptado. Eu não acho que o Lula, quando indica o Zanin, é uma decisão como a indicação do Zanin, ela envolve vários elementos. Dificilmente o Lula não indicaria o Zanin, por conta de tudo que ocorreu com o Lula, o fato do Lula ter sido injustamente aprisionado, né, encarcerado, e ele ter tido a força, e o Zanin foi um elemento central, foi um instrumento central para essa estratégia do Lula de provar a sua inocência. Então, dificilmente o Lula não indicaria o Zanin. Agora, o Zanin é uma pessoa como está se demonstrando. Ele tenta... Hoje, no Supremo, nós temos três tipos de voto. Tem os votos que seguem uma linha tradicional, tem os votos do bolsonarismo e tem o voto do Zanin, que caminha entre os dois. Essa que é a questão, a depender do tema. E agora, Pedro, veja, o que me preocupa? Eu não sei se o Lula tinha muitas alternativas, não. Mas o que me preocupa? O que me preocupa é o fato de que a gente, na minha opinião, ganhou essa primeira guerra contra a extrema-direita, né, pós-bolsonarismo, mas ainda vão existir muitas outras guerras. E talvez não seja mais o bolsonarismo a consolidar esse movimento. Veja, eu não tenho dúvida do compromisso do governador Jerônimo, por exemplo, com a justiça social. Se eu tivesse dúvida disso, certamente não teria, enfim, incentivado o voto dele, no caso da Bahia, ter colocado, ter feito defesa, né, como educador da opção pelo Jerônimo, sendo que foi secretário estadual de educação, não foi um secretário também que foi brilhante, mas ele tem um compromisso efetivo com a área, né, com a área, pelo menos em termos de uma visão geral, né, com a área, e certamente aí tem um compromisso efetivo com muitos aspectos de justiça social. Acontece que os políticos do Brasil eles têm uma dificuldade, porque o César colocou um elemento importante, o estrago feito pelo Olavo de Carvalho, que de fato é o principal intelectual, e o estrago cotidiano que tem sido feito pelos pastores evangélicos, na forma assim, indigna em que eles usam a fé, a maneira estratégica que alguns veículos de comunicação, ou mesmo os algoritmos, né, dos principais meios de streaming, como o YouTube, por exemplo, têm facilitado o caminho para a extrema-direita. O que eu quero dizer é que o voto em 2022 ele está muito mais vinculado ao terror do bolsonarismo e a uma lembrança do que foi o governo Lula, e muito mais vinculado efetivamente ao maior político em termos de popularidade da história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva, do que a uma nova concepção de mundo. Essa ideia de que a esquerda ganhou, ela é relativa, efetivamente. Caso contrário, o governo Jerônimo não estaria fazendo militarização de escolas, por exemplo. E vou dizer mais, não foi só Jerônimo, foi Jerônimo, Flávio Dino, Wellington Dias, Camilo Santana, né? Não é uma margem, né? O Brasil de fato se tornou um país de uma maior, talvez ele nunca tenha deixado de ser, segundo André Singer, né? O Brasil sempre foi conservador, mas é um país que encontrou agora, nisso que o César estava revelando, que a estratégia do pânico moral, a extrema direita encontrou uma forma de mobilizar as eleições, né? E vou dizer para você, César, assim, eu conheço por ter participado de eleição. Nesse embate que vocês viram da Erika Hilton com a deputada, pensando em voto, as duas ganharam.
mas a deputada da direita ganhou mais. Porque a massificação, veja, a Érica, ela é uma potência dentro do mundo da esquerda, que vai representar, em termos eleitorais aqui na cidade de São Paulo, pensando nos votos que a Érica disputa, né? Vai representar aí uma margem que alcança mais ou menos até 1 milhão de votos. No estado de São Paulo, quase 1.800.000 votos. Essa deputada, ela está conversando já com uma boa parte de 100 milhões de brasileiros. É isso que explica uma pessoa completamente despreparada como a Carla Zambelli ter se tornado uma parlamentar com recorde de votos. É o que explica o João Willis, que foi um excelente deputado, ter sido super prejudicado nos embates que ele teve com o Bolsonaro, porque o Rio de Janeiro se tornou ainda mais conservador. Hoje, o Rio de Janeiro, as pessoas falam de Santa Catarina, o Rio de Janeiro é quase um estado de fronteira do ultraconservadorismo, né? É quase que um bunker, né? Uhum. Então, o que me preocupa não é a disputa racional. A disputa racional, o César fez uma excelente explanação aqui, eu concordo plenamente com ele, aprendi com ele. O que me preocupa é que a gente está vendo as coisas sólidas e, ao mesmo tempo, eu não vejo um aspecto que também, voltando ao Mujica, ele fala num documentário da Netflix, Mujica fala o seguinte, olha, nós demos condições de vida para o povo, mas não ensinamos, não fomos educadores no exercício de governo, nós não ensinamos o povo a construir suas próprias referências, a pensar, etc., criticamente. Eu acho que, nesse sentido, a gente falha também, Pedro. Então, se você eu não acho que o governo está cooptado, mas o governo não consegue responder a um país conservador. Ele está respondendo à medida do que pode. E a sorte que nós temos é que nós temos o Lula. Se não tivesse o Lula, eu vou dizer com todas as letras para vocês, se não fosse o Lula, porque quando você olha o Lula, como que um político vê? O político olha para uma pessoa e ele olha para trás quantos votos ela tem. Tem aquela brincadeira do Stalin, que o Papa queria conversar com o Stalin pergunta para o general dele quantas divisões tem o Papa. Ele não ia falar com o Papa não tem divisão nenhuma. Divisão de guerra, né? Qual era a capacidade militar do Papa. Mais ou menos assim, quando você olha para o Lula, você vê milhões e milhões e milhões de votos, pessoas que estão dispostas a sofrerem uma barreira policial, a pegar, no caso que aconteceu na Bahia, inclusive, né? Aquele famoso vídeo dos rapazes que sofrem a barreira policial, tem que sair da moto e andam 20 quilômetros para votar no Lula. E votam felizes, assim. Isso só o Lula mobiliza. Vocês acham que qualquer outro candidato mobilizaria? Infelizmente, não. Isso é uma solução e um problema ao mesmo tempo, que a gente vai ter que enfrentar.